O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, é com o coração repleto de alegria que nos curvamos diante da sua divindade, da sua santidade, da sua soberania e do seu poder. Faça, Senhor, descer dos céus preciosas bênçãos sobre todos aqueles que nos acompanham no decorrer deste programa. Que tudo seja feito, Senhor, para a honra, para a glória, para o louvor e o engrandecimento do seu nome. Que assim seja, meu Pai. Hoje, em nossa reflexão, nós escolhemos o tema Tudo por Cristo. Para isso, vamos fazer a leitura bíblica no texto básico encontrado em Mateus 19, 29 e 30 e em Marcos 10, 29 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Agora o texto de Marcos 10, 29 a 31. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Essa segunda parte que nós lemos em Marcos 10, 29 a 31, é naquele momento em que Jesus Cristo recebia um cidadão que procurava saber do Filho de Deus o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. A primeira coisa que Jesus Cristo perguntou àquele homem foi se ele conhecia os mandamentos. Ele disse que sim, e que cumpria os mandamentos desde a juventude dele. Jesus Cristo disse: muito bem, ótimo. Então, faça o seguinte: vá, venda tudo o que você tem, todos os seus bens, e divida com os pobres. O homem foi e não voltou mais. Foi aí que Jesus Cristo olhou para os discípulos e disse: olha, como é difícil um rico herdar a glória eterna. Ele não disse impossível, ele disse difícil. Por quê? Porque é difícil herdar a glória eterna para aqueles que têm amor pelos bens materiais. Por isso que Jesus Cristo disse para os discípulos: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, mães, filhos e campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães,
filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Mas Jesus fez uma observação interessante. Porém, muitos serão primeiros. Muitos primeiros serão os últimos, aliás. Muitos primeiros serão últimos. E os últimos serão primeiros. Esta foi a situação em que se encontraram aqueles discípulos de Jesus diante daquele fato que deixou todo mundo perplexo ali. E o que nós vimos no texto lido em Mateus é justamente a continuação da fala de Jesus ao se referir ao moço rico que o procurou para saber o que fazer para herdar a vida eterna. O que Jesus deixa claro para aquele moço é que ele precisa abdicar de sua riqueza para ter direito à vida eterna. Aos seus discípulos, Jesus mostra o que é para ele um privilégio. Jesus deixa claro que quando o Senhor cumprir sua promessa a respeito da vinda do seu filho, eles, os discípulos, ocuparão os 12 tronos para julgarem as 12 tribos de Israel. Será um grande privilégio para os discípulos de Jesus? Uma promessa dessa é uma promessa maravilhosa. É da pessoa ficar empolgada. É da pessoa se encorajar. Criar ânimo para seguir em frente na gloriosa e difícil missão de pregar o Evangelho. Mas Jesus mostra o outro lado. Se ele mostrou o privilégio, agora vai mostrar o sacrifício. Mas Jesus fez uma observação especial, que para muitos, é um desafio difícil de ser cumprido. É como se estivesse dizendo, tudo pelo meu nome. Jesus Cristo disse para os discípulos que eles seriam perseguidos, seriam presos, açoitados, torturados. Eles iam sofrer perseguição e sofrer nas mãos dos seus perseguidores. E Jesus chegou até a dizer, muitos até morrerão. Ou seja, muitos darão a sua própria vida em nome do Evangelho. Aí está o sacrifício. Quando Jesus diz para deixar casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campo, ele não está mandando abandonar ou rejeitar a família, não. Ele não está dizendo assim, olha, você decidiu seguir os meus passos, você ouviu a pregação do Evangelho e aceitou seguir os meus ensinamentos, então agora você vai abandonar seu pai, sua mãe, seu irmão, todo mundo. Não, Jesus não disse isso não. Eu vou dar um exemplo aqui. Há pessoas que que nasce num lar que não é um lar evangélico. É um lar tradicional. Aí vem aquele negócio, eu vou seguir a tradição da família. Mas aí é onde fica a pergunta. Você acha que a tradição da sua família é mais importante do que Jesus Cristo? Você acha que seguir os passos da sua família, que não tem Jesus Cristo como Salvador, é mais importante do que seguir o Filho de Deus? Essa resposta deve ser sua. E uma resposta sincera. Não uma resposta mentirosa, vacilante, com dúvidas. Ou é ou não é. Para Jesus é sim, sim, não, não. Ou é sim ou é não. Não tem meio termo. Né? O que ele está dizendo é o seguinte. Você pode permanecer em casa, na casa dos seus pais, sem seguir a religiosidade deles. Seguindo os passos de Jesus Cristo.
É diferente. Agora você vai dar testemunho dentro da sua casa, no meio da sua família, de que você é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo do Senhor. Ele está se referindo a deixar de seguir tradições, deixar de seguir os costumes, aqueles que desagradam ao Senhor. Por exemplo, se os pais são adeptos da idolatria, o filho deve rejeitar essa prática que fere a soberania de Deus. Essa é uma decisão corajosa. Para aquele que quer seguir a Jesus Cristo, essa é uma decisão corajosa. Certa vez, um rapaz participando de uma escola dominical, e ele deu um testemunho naquele momento dizendo que foi obrigado a morar sozinho, porque ele morava com os pais. Quando os pais souberam que ele tinha aceitado Jesus Cristo como Salvador, os pais o expulsaram de casa. Ele disse que ainda tentou reverter a situação, mas não teve jeito. Os pais foram duros demais e disseram: ou você fica lá com os crentes, ou fica aqui. Agora, do jeito que você é, aqui em casa você não fica, não. E ele teve que alugar um apartamento e foi morar sozinho. Esta foi uma decisão corajosa daquele jovem. Uma decisão corajosa. Os discípulos, ao serem convocados por Jesus, deixaram tudo e o seguiram, sem questionarem a respeito daquele chamado. Simão Pedro e seu irmão André deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Isso está registrado lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos 18, 19 e 20. Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, de imediato deixaram o barco e seu pai para segui-lo, para seguir a Cristo. Veja que coisa maravilhosa. Veja que decisão corajosa daqueles dois irmãos. Deixaram Zebedeu lá, com o barco, como pescador, e seguiram Jesus Cristo. Isso está registrado também no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 21 e 22. Os outros convocados tiveram o mesmo comportamento. Ninguém perguntou o que receberia em troca. Jesus Cristo disse: vem, segue-me. E ele não pede assim: peraí, Senhor, vem cá. O Senhor está convocando a gente aqui para seguir o Senhor? Senhor, nós temos família, nós temos esposa, temos filhos, nós temos nossa profissão, somos pescadores. E aí, qual é a recompensa que nós vamos ter? Ninguém questionou. No momento em que Jesus disse: venha, sigam-me, eles deixaram tudo, sem questionamento. Não pediram que Jesus justificasse, não. Marcasse um salário para ele, desse uma casa boa, confortável, com a cama bem confortável, para o deleite corporal. Não. Jesus não prometeu nada. Ao contrário. Jesus prometeu a ele e garantiu a ele que eles iam ser perseguidos. Vocês vão me seguir, mas vão ser perseguidos. Vão ser presos, vão ser açoitados, vão ser entregues às autoridades e muitos até morrerão. Mas eles ficaram firmes e seguiram em frente. É uma decisão realmente muito corajosa. Alguém poderia até me perguntar nesse momento: o que é preciso fazer o pecador para agradar a Deus? O que é que o pecador deve fazer para agradar a Deus? Primeiro, deixar os maus costumes. Vícios, prostituição, orgias, festas profanas, controlar a língua
e evitar termos pornográficos, entre muitas e muitas mudanças. Esse é o primeiro ponto. Deixar os maus costumes. Aqueles costumes que você tinha quando juntava com os amigos, contar piada, anedotas imorais, indecentes. Tudo aquilo você deve eliminar. Segundo ponto. Não seguir tradições contrárias aos ensinamentos bíblicos. Porque meu pai se ajoelha diante dos ídolos, eu vou me ajoelhar também. Não. Você vai se ajoelhar agora diante de Deus. Porque os ídolos não vão trazer nada de bom para você. Agora, se por acaso os ídolos que seus pais adoram e se curvam diante deles, se eles têm vida, se eles andam com os próprios pés, se pegam os objetos com as próprias mãos, se eles falam, se eles pensam, se eles decidem, aí tudo bem, aí é com você. Terceiro ponto, ter um coração transformado. Olha, preste atenção, ter um coração transformado. E o que é um coração transformado? É um coração sem ódio, sem vingança, sem rancor, sem ganância, um coração que sabe perdoar e outras coisas que desagradem ao Senhor. Está vendo? Você tem um coração assim? Ou você é daqueles que ainda guarda rancor de uma pessoa que lhe fez um mal? Eu tenho um amigo ali que ele me fez uma coisa que eu não gostei, que é imperdoável. Aí ele não perdoou de jeito nenhum. Isso não agrada ao Senhor, não. Você tem que perdoar aqueles que fizeram alguma coisa contra você, assim como Deus lhe perdoou. Interessante, Deus que é Deus te perdoa, aí você, que é um cara de carne e osso, vai morrer, apodrecer, virar pó, não vai perdoar os outros? Por quê? Quem é você? Quarto ponto. Viver uma vida de santidade, amando uns aos outros. Você sabe o que é amar uns aos outros? É você ver um amigo chorando e você chorar com ele. É você ver um amigo feliz e ficar feliz com ele também. É você ver um amigo em dificuldade e correr para ajudá-lo. Amar uns aos outros, assim como Deus te ama. Quinto ponto. Viver em comunhão com Deus. Você sabe o que é viver em comunhão com Deus? Primeiro, você vai fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Você vai ter uma vida moderada, uma vida transformada. Vai ser uma pessoa boa, distinta, uma pessoa que saiba acatar as outras pessoas, acalentar aqueles que estão sofrendo. Isso tudo você precisa apresentar diante de Deus. Em sexto lugar, ter uma vida de oração. Olha, aquele que diz que segue a Cristo e não ora, não está agindo com delicadeza diante de Deus. Não está sendo sincero. Está sendo hipócrita. E Deus não gosta de hipócritas. Ele gosta de pessoas sérias, verdadeiras. Então você precisa estar em plena comunhão com Deus. Porque você só pode estar em comunhão com sua igreja, em comunhão com seus vizinhos, em comunhão com sua família, se em primeiro lugar você estiver em comunhão com Deus. Sexto, ter uma vida de oração. Não vacile. Não tenha preguiça.
Encontre tempo para conversar com Deus. Encontre um momento para você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar ao Senhor. Conversar com Deus. Ter aquela intimidade com Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Como é bom, como é maravilhoso uma conversa íntima com Deus. Então, tenha uma vida de oração. 7º lugar, apegar-se à verdade, abominando a mentira. A verdade é de Deus. A mentira é do diabo. Você sabe quem é o diabo? Mesmo Satanás. O inimigo que circunda o nosso ser. Se apegue à verdade. É tão fácil você falar a verdade. É tão fácil você fugir da mentira. Aí eu te pergunto, qual é a vantagem que você tem em estar mentindo para as pessoas? Primeiro, você pode até enganar as pessoas. Você pode até enganar a si mesmo. Mas uma coisa eu te digo, a Deus você jamais enganará. Então, apegue-se à verdade e abomine a mentira. Conta-se que um pai, certa vez, dizendo-se crente, um eleito de Deus, dizendo-se salvo pela fé, estava em casa e o telefone tocou e ele disse para o filho, olha, se for para mim, diga que eu não estou em casa. Que belo exemplo para o filho, hein? Se for para mim, diga que eu não estou em casa. Então, aí a pessoa no domingo está na igreja, cantando, orando, dando glória e aleluia, muitos até esperneando, saltando, fazendo espetáculo, mas em casa ensinando o filho a mentir, dando péssimo exemplo. Apegue-se à verdade, abomine, diga não à mentira. O que significa tudo por Cristo? Eu vou indicar para você uma leitura lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 16. Eu não vou fazer a leitura aqui por causa da exiguidade do tempo, mas abra sua Bíblia, seja ela a Bíblia católica, qualquer... Inventaram muito tipo de Bíblia aí. Tem Bíblia de criança, Bíblia de jovem, Bíblia da mulher, Bíblia do solteiro, Bíblia do casado. Tem Bíblia para todos os gostos. Mas abra qualquer uma delas. Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 16. Aí você vai ver o que significa tudo por Cristo. Amar sem hipocrisia. E que Deus te abençoe. Depois dessa bela reflexão, nada melhor do que nos deleitarmos com uma belíssima música. Essa música foi escolhida pelo nosso coordenador e supervisor, Nilton Moura. Uma prova de que Nilton tem bom gosto. Ouvi a música e a música tem uma mensagem maravilhosa, tá bom? Vamos atentar para a letra dessa música. É maravilhosa a música que o Nilton escolheu, tá bom? Vamos à música? Pela manhã eu dirijo os meus louvores a Deus que tem sido minha honra
única esperança. Pela manhã eu lhe invoco com a alma e lhe suplico que me dê sua doce calma. Ele me escuta, pois me ama tanto e me alivia de qualquer quebranto. Ele me escuta, pois me ama tanto e me alivia de qualquer quebranto. Quando a noite se aproxima tenebrosa, em elevar minha oração, minha alma canta. Sinto sua paz maravilhosa, inesgotável, porque temores e ansiedades Cristo as mata. Também elevo meu cantar ao céu, quando a terra baixa o negro véu. O sol se esconde, mas fica Cristo, a quem meus olhos em sonhos têm visto. Brilha a sua luz maravilhosa enquanto eu durmo. Põe suas mãos sobre mim se estou enfermo. Me fortalece, me alimenta com os sonhos, pois és meu rei, meu redentor e és meu dono. Ao despertar pela manhã eu sinto que Deus invade minha alma em pensamentos. Vejo a Jesus, meu Redentor amado, por meus pecados uma cruz cravado. Vejo sangue em suas mãos que tem brotado. Vejo sangue brotando ao seu lado. Uma coroa de espinhos em sua fronte e a multidão escarnecendo insolente. Mas que alegria quando pro céu sobe, cheio de glória, em uma luz se envolve. Mas que alegria quando pro céu sobe, cheio de glória, em uma luz se envolve. E você continua no programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NM Net, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui, na apresentação, Adalberto Pereira. No outro lado, na coordenação e supervisão, Nilton Moura. A vocês que estão acompanhando o nosso programa, muito obrigado pela sua preciosa audiência. Abaixo de Deus, você é o responsável pelo nosso sucesso. Você, Maria do Rosário Silva, aí de Olímpia, Minas Gerais. Yolanda Oliveira, de Crateús, no Ceará. Maria das Dores, de Lagoinhas, Belo Horizonte. Nós agradecemos também a audiência da Elizabeth Oliveira, da Assembleia de Deus, Fé e Esperança, em Maurilândia, lá no estado de Goiás. Lourdes Costa, em Cuiabá,
Obrigado a você, Lourdes Costa, pela preferência. Maurílio Gonçalves, lá na cidade de Patrocínio. Eita, Maurílio, continue conosco, hein? Meu amigo, irmão, querido Eliezer Holanda Filho, Zizo, a sua mana, Gláucia Maria, Yaya, minha irmãzinha, lá em Recife, capital pernambucana. Muito obrigado a vocês e a toda a família Holanda por acompanhar o nosso programa e por divulgar o nosso programa aí na capital pernambucana, né? Agora, lá em Recife, nosso programa está com a audiência fechada, graças ao esforço, ao trabalho e à dedicação do Zizo e de sua família, e também da Gláucia Maria e Yaya, que estão divulgando o nosso programa. Um abraço aí especial para meus amigos lá de Marcolândia, Oswaldo Costa, Paulo César Rodrigues, Oséias Rodrigues, pastor Salvador da Igreja Nova Vida, pastor Galeno da Igreja Verbo da Vida, dona Valdenir e seu Zaquinha, todos aí na cidade de Marcolândia, no estado do Piauí. Olha, Marcolândia é assim, aqui tem uma placa. Quando você vem por esse lado aqui, tem assim, bem-vindo ao Pernambuco, porque do lado de cá é Pernambuco. Quando você vem do Pernambuco, tem assim, bem-vindo ao Piauí, porque aqui é o Piauí. Tem essa placa dividindo Pernambuco e Piauí. Aqui, Araripina, ali, Marcolândia. É bem interessante, viu? Você precisa visitar Marcolândia, viu? Leandra Rocha, na cidade de São Sebastião, lá na Espanha. Pessoal da Espanha, olha, estamos ultrapassando fronteiras. Que bom, né? Getúlio Moraes e toda a sua família na Igreja Deus é Amor, lá em Juazeiro da Bahia. Estamos indo também até Juazeiro da Bahia, né? Eu conheço lá Juazeiro. Trabalhei em Petrolina, e andei muito em Juazeiro, ainda trabalhei até para um jornal, Jornal de Juazeiro, aí, né? É isso aí. João Paulo, na Assembleia de Deus, em Fortaleza, no Ceará. A Maria das Dores, na Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro. Quem está conosco também é a Luciana Feitosa, na Igreja Universal, na capital amazonense, lá em Manaus, né? Eita, Luciana Feitosa, obrigado pela audiência. Também um abraço especial para o pastor Valdemir Souza e sua esposa Luciete, na Assembleia de Deus em Betânia, lá no estado do Piauí. Obrigado a todos vocês. Continuem acompanhando o nosso programa, porque você faz parte dessa família que nós construímos através desse programa que é patrocinado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Obrigado pela audiência, hein? Se você está enfrentando problemas de relacionamento com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus vizinhos, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas sentimentais, se o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento não está indo bem, não estão indo bem, se você está com problemas espirituais, problemas na sua igreja, se você está com problema de relacionamento no seu trabalho, olha, não se desespere. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele. E ele tudo fará por você. É muito difícil a gente obter sucesso quando confiamos nos seres humanos. Mas é maravilhoso quando você confia em Deus. Quando você coloca diante dele todos os seus problemas, as suas angústias, as suas aflições,
as suas decepções. Mas também outra coisa, não esqueça de glorificar e de ser grato a Deus quando você alcançar a vitória. Não converse com Deus somente no momento de necessidade. Converse com Ele também no momento de alegria, de prazer, de vitórias. Dê graças a Deus pelas vitórias alcançadas. E fique certo de uma coisa: Jesus Cristo está voltando. Mas antes que isso aconteça, Ele te faz um convite especial. E sabe qual é o convite? Arrependa-se dos seus pecados e receba a salvação de Deus, o Pai, pela graça te dá, através do seu Filho Jesus Cristo. A salvação não vem pelas obras. O homem não tem condições de salvar a si mesmo. Não é sendo bonzinho, sendo agradável, que você alcança a salvação. A salvação vem pela graça de Deus, mediante a sua fé. Ele continua esperando a tua decisão. Qual o caminho que queres seguir? O largo, que conduz à perdição? Ou o estreito, que te conduz à salvação? Se você escolher o caminho estreito, terá um lugar garantido na morada celestial, com Deus e seus anjos. Lá você vai encontrar pessoas maravilhosas, como Moisés, Josué, José, Samuel, Abraão, Isaac, Jacó e outros salvos. Se você escolher o caminho largo, terá um lugar garantido no lago de fogo e enxofre. É um lugar triste, melancólico. É um lugar separado para o diabo e seus seguidores. Deus, o Deus da tua salvação, é único. Tem vida, é verdadeiro. Ele é divino, santo, soberano e poderoso. É onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem sentimentos e se entristece com a morte do ímpio. Ele não quer que você se perca. Tá bom? Ele é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, mas lembre-se disso, que muita gente chega a estar misericórdia e para. Eu vou seguir em frente. Ele também é justo. Se você fizer coisa que não agrada a ele, se prepare que o castigo vem. Não pense que Deus não castiga, não. Vê o exemplo de Israel. Viu? Então, este é o recado que nós temos para você. Confie, medite e reflita sobre tudo isso. Todo país tem a sua Constituição. É a sua Carta Magna. E a Constituição de um país é o caminho pelo qual todos devem andar em segurança. Nós falamos sobre a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Agora vamos citar para vocês o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Brasileira. Diz assim o parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Indo ao artigo 5º, ficamos sabendo que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, aos termos seguintes. São 78 alíneas. Considerando-se os direitos dos deputados e senadores, você vai encontrar no artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civis e penalmente por parte de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Superior Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. No próximo programa, continuaremos falando ainda sobre a Constituição do nosso país. Isso também faz parte do nosso programa 100% Gospel, deixando você bem informado a respeito dos seus direitos e dos seus deveres como cidadão. E nós queremos mandar um abraço cordial para aqueles nossos ouvintes que sempre estão nos acompanhando aqui no programa 100% Gospel, tá bom? Mandamos aquele abraço lá para o pastor Arão Lemos Neves e para sua esposa, a pastora Helenice Lemos. Esse casal anda por esse Brasil afora aí, sempre juntos, pregando a palavra da salvação. Continue firme aí, pastor Arão Lemos, tá bom? Um abraço, muito obrigado pela sua audiência. Um abraço também para o nosso amigo Adelírio Mendes de Freitas, na Assembleia de Deus, em Maurilândia, Goiás. Meu amigo Arthur Rocha e Dona Lourdes, na Igreja Batista Central do Gama, aqui em Brasília. O Arthur mora no setor leste aqui, é uma pessoa maravilhosa. Um abraço para você, obrigado, Arthur, pela sua audiência, tá bom? Obrigado também ao Valdemir Souto, da Igreja Presbiteriana Alvorada, aqui em Brasília. Alô, Valdemir, um abraço. Valdemir fez um curso de conversação em língua francesa, foi colega nosso lá no curso Bravo do nosso querido professor Papi. O francês parisiense, né? O Papi. O Valdemir ainda fala francês, Valdemir? Um abraço para o Geraldino Neves do Rosário, na Assembleia de Deus, em Goiás. Pedro Oliveira Alves e sua esposa Soliandra Alves, em Patos, na Paraíba. É o casal dos grandes eventos. O Pedrinho e a Soliandra, eles já ultrapassaram fronteiras, já estão chegando no exterior, né? Os eventos que eles promovem enobrecem e engrandecem o nome de Patos e da Paraíba. Um abraço para você, Pedro Oliveira, para a Soliandra Alves, aí em Patos, na Paraíba, cidade hospitaleira. Obrigado a Mariana Rodrigues, na cidade de Catalão, em Goiás, e a Rosana Garcia, na Igreja Deus é Amor, em Goiânia. Um abraço para todos vocês, tá bom? Obrigado pela preciosa audiência. Mas o que é bom dura pouco. Chegamos ao final do nosso programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Obrigado a você pela sua preciosa audiência. Abaixo de Deus, você
é responsável pelo nosso sucesso. Se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa com mais informações para você, tá bom? Vou deixar para vocês aqui a leitura de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Tá bom? Um abraço cordial de toda a equipe do programa 100% Gospel. E até o próximo programa, se o Senhor assim nos permitir. Tchau, gente!